Oi pessoal, tudo bem? Então, para fazer esse experimento das linhas de campo elétrico, nós vamos precisar da fonte de alta tensão, aquela feita com a fonte de computador, a fonte que fornece mais de 20.000 volts, né? De uma vasilha, que a gente vai chamar de cuba eletrolítica, pode ser de acrílico, de plástico ou de vidro, né? Conforme eu estou mostrando aqui, essa vasilha aqui, né? Os cabos nos terminais do Freiberg, polo positivo e negativo, vão precisar de algumas garras, a gente chama de jacaré, e aqui os eletrodos, que a gente vai colocar aqui inicialmente na primeira situação, como se fosse cargas elétricas. No caso aqui o terminal positivo, eu estou usando um parafuso com uma rosca na ponta, né? Essa parte esférica, conforme vocês podem observar aqui, vai simular como se fosse uma carga positiva. E o outro eletrodo, também um parafuso e uma rosca na ponta, vai simular como se fosse uma carga negativa. E vamos precisar também de óleo e sabão em pó. Como vocês podem ver aqui, ó, colocando o óleo. E agora colocando o sabão em pó. Colocando aqui o sabão em pó sobre o óleo, tá? Bem disperso. A gente vai observar aí o campo elétrico atuando sobre as partículas de sabão em pó e formando as linhas de campo. Então nós temos aqui já a formação das linhas de força, né, entre esses terminais. Podemos ver que as partículas elas entram nesse terminal, simulando que é a carga negativa, e as cargas saem desse outro terminal aqui. Se a gente fazer um desarranjo, as cargas estão entrando, as partículas de sabão em pó, elas estão sob a influência do campo elétrico, entra nesse polo, né? Elas entram na carga negativa e saem na carga positiva. Então aqui você tem a formação das linhas de campo elétrico, o campo formado entre esses dois polos. Essa é a situação de um dipolo elétrico, né? Carga positiva com carga positiva com carga negativa. Vemos aqui as partículas vindo em direção do polo positivo e aqui entrando no polo negativo. Outra situação que você tem aqui, cargas diferentes e uma aqui cargas iguais, ó, desse lado aqui. E vamos ver como é que é a formação das linhas de força. A formação das linhas de forças em que eu tenho duas cargas diferentes e aqui duas cargas iguais, ó. Vemos que quando as cargas são iguais, ocorre a formação das linhas de força do positivo para o negativo. Essa também é positiva, do positivo para o negativo. Então as linhas saem desse terminal e vai de encontro à carga negativa. E entre essas duas, observamos que ocorre repulsão, né? As linhas de forças elas se repelem.
conectamos os terminais do playback em eletrodos de alumínio paralelos entre si. São eletrodos retilíneos e paralelos entre si. Então vamos ver aqui como é que é a formação das linhas de campo nessa situação. Observamos inicialmente que as partículas estão dispersas. O sistema está em equilíbrio, né? Está em equilíbrio. Então, não tem nenhuma força agindo sobre essas partículas. Agora, ligando a fonte no 110, começamos a observar a formação das linhas de campo entre os eletrodos paralelos. Vemos aqui a formação das linhas e as linhas saindo. As linhas saindo do terminal positivo, ou seja, o terminal de maior potencial, para o de menor potencial. Se a gente aproximar aqui, o efeito é bem maior, a gente intensifica o campo elétrico. E aí nós vemos a formação das linhas, Entre os eletrodos forma-se um campo elétrico uniforme. As linhas são paralelas entre si, as linhas de campo são paralelas entre si. Aqui na parte periférica nós observamos o efeito de borda, em que o campo não é tão uniforme assim, né? Entre os eletrodos nós vemos a uniformidade das linhas. Nessa situação, nós já vemos aqui os eletrodos circulares. O eletrodo maior, que a gente vai chamar de anel, o anel maior, e aqui o anel menor. O anel maior está ligado ao terminal positivo, playback, vendo aqui, e o anel menor no terminal negativo. O sistema está em repouso, não tem nenhuma ação de nenhuma força. Estou ligando aqui a fonte. Começa a observar aí as linhas de campo entre um anel e o outro. Aqui, entre um anel e o outro nós observamos as linhas de campo. Ou seja, existe campo elétrico entre os anéis e não ocorre nenhuma formação de linha no interior do anel menor e externamente o anel maior. Significa que o campo elétrico é nulo, tanto no interior desse anel menor, quanto externamente ao anel maior. Se a gente mudar aqui o anel menor de posição, as novas linhas se formam entre um anel e outro. Vemos aqui então que o campo elétrico, o sentido do vetor campo elétrico, ele parte do anel maior, que está carregado positivamente, para o anel menor, que é o de menor potencial. No interior aqui o campo elétrico é nulo. Basta a gente mudar, isso aí é o chamado efeito blindagem, né? O campo elétrico é nulo e o potencial elétrico ele é constante aqui dentro.
E aqui externamente, entre os dois anéis, nós vemos a formação das linhas de campo elétrico. Pessoal, mais experimentos como esse você encontra aqui no meu canal, Willis Alves. Muito obrigado!